Que a paz do nosso Senhor, que a paz de Deus esteja presente na sua vida. É um prazer mais uma vez estar aqui com você para junto nós estudarmos as lições bíblicas da CPAD. Estudos semanais que vêm nos orientar a respeito da vida cristã, da prática cristã, e vêm nos ajudar a melhorarmos cada vez mais a nossa vida diante de Deus. Você que está acostumado já ouviu o meu pedido, você que está vendo pela primeira vez, por favor, peço que você compartilhe esse vídeo com os comentários, os demais vídeos, o arquivo de slides que nós deixamos disponível também no nosso blog. Também você vai ver aí o site da Igreja Assembleia de Deus São José dos Pinhais. Compartilhe com toda a sua rede social. Não deixe de compartilhar. Nos ajude compartilhando, sendo também um colaborador com esse programa. Como já disse, não pedimos dinheiro, não pedimos contribuição nenhuma. A única coisa que pedimos é que vocês nos ajudem compartilhando os vídeos com a sua rede social, na sua igreja, assim por diante, nos ajudando a ajudar as demais pessoas na escola bíblica dominical e no estudo da palavra de Deus. Vou fazer um comentário breve essa semana e também pretendo fazer os demais semanas, porque estou gravando também um vídeo de jovens, já mencionei anteriormente, procurar, dentro do possível, gravar os vídeos dos adultos e também dos jovens. Já mencionei que fiz o comentário da próxima lição, do próximo trimestre dos jovens, e por isso estou fazendo os comentários dos jovens, para ter uma proximidade maior com os professores, e também gostaria que vocês participassem comentando no canal do YouTube, comentando no meu blog, fazendo seus comentários a respeito dos vídeos, dando sugestões para melhorias, incentivando naquilo que vocês entendem que está bom, participando conosco. Essa interatividade é muito importante, tanto para vocês como para nós também, que estamos aqui com o intuito de servi-los para o bem do ensino da palavra de Deus. A lição de adultos dessa semana: e Deus criou homem e mulher. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito do livro de Gênesis, a origem de todas as coisas. Nós já mencionamos isso na lição de número 1, trazendo aí uma antecipação, introdução sobre o trimestre. E nessa lição nós vamos estudar a respeito da criação do ser humano. Nós vamos ver que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não é o que muitos afirmam, algumas pessoas às vezes defendendo a questão do patriarcado, a questão da masculinidade, dizendo que o homem foi criado à imagem de Deus e a mulher não. Mas nós vamos ver pelo texto bíblico que tanto o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos ver também qual é o impacto que isso traz no relacionamento dos seres humanos, no relacionamento entre homem e mulher. Nós vamos ver que o casamento foi instituído, a primeira instituição criada por Deus. O casamento é entre o homem e a mulher, a instituição da família, como a primeira instituição criada por Deus para o benefício da humanidade, para o benefício da relação interpessoal, para a criação dos povos, das nações, para a criação de um relacionamento saudável dentro de um lar e o relacionamento com Deus. E nós vamos ver nesta lição qual é o modelo divino, ideal, que foi criado. Qual é a proposta divina para o casamento? Qual é o ideal? Nesse ponto nós vamos ver quais são as características do casamento criado por Deus. Convido você então à nossa caminhada para nós estudarmos sobre esses temas que foram aqui apontados. Os dois primeiros tópicos das lições eu transformei em um tópico único, que fala sobre a criação do ser humano, tanto do homem como da mulher. Nós damos aqui um tratamento igualitário para o homem e para a mulher. Nós vamos ver nesta lição que tanto o homem como a mulher, foi Deus quem lhe deu o fôlego de vida. Então é Deus quem nos dá
o ar que nós respiramos. Foi Deus que assoprou, né? Vamos dizer assim, no sentido figurado, as narinas do ser humano, dando a ele essa possibilidade de respirar, de viver, ou seja, Deus dando a vida para o ser humano. A origem da vida do ser humano em Deus, no poder de Deus de fazer o homem e a mulher, como diz o texto bíblico, a imagem e semelhança de Deus. Esse termo, a imagem e semelhança de Deus, tem trazido muitas confusões em relação ao que é essa imagem e semelhança de Deus. Mas nós vamos ver que o ser humano, homem e mulher, assim como Deus, foi criado também com umas características importantes, semelhantes ao próprio Deus. Como nós vemos o comentarista dizendo sobre amor pelo belo. Deus, nós vemos na criação como Deus, ele faz as coisas de uma maneira magnífica, do belo. Essa afeição por aquilo que é bom, por aquilo que é prazeroso. E nós vemos isso presente também no ser humano, com essa tendência idêntica ao que nós vemos, ao que é citado como referência a Deus, numa linguagem antropopática. O verso 15 do texto que nós vemos Deus, o ser humano, a mesma forma que Deus, tendo prazer pelo trabalho significativo. Nós vemos que Deus é o exemplo do trabalho. Vamos estudar isso na lição dos jovens também, que trata sobre o relacionamento no trabalho, no ambiente de trabalho. Nós vamos ver que Deus é o exemplo. Deus, diferente do que ensinavam outros povos na antiguidade, o Deus é um Deus que trabalha. Nós vemos no texto bíblico Deus trabalhando e formando o ser humano também com essa capacidade para desenvolver algo criativo, para exercer as habilidades dadas por Deus, para exercer um trabalho em prol de si mesmo, em prol da coletividade, em prol da comunidade em que ele está inserido. No capítulo 1, no verso 26, 28 a 30, nós vemos o ser humano com a capacidade para dominar a criação. Ou seja, com uma autoridade, vamos dizer assim, um controle sobre aquilo que foi criado por Deus. Então, uma autoridade dada por Deus, com a semelhança do que Deus também tem em relação à criação. Não podemos dizer que é igual a Deus, mas nós vemos que existe aí uma referência à ação de Deus, como Deus dá autoridade ao ser humano. É diferente das demais criações que não têm um controle, como o ser humano, sobre a criação. Então nós vemos que são algumas características importantes que Deus deu ao ser humano. A questão da responsabilidade moral, vemos no versículo 16 e 17. O ser humano, homem e mulher, criados com essa responsabilidade moral, da obediência em relação a Deus, a obediência a Deus, a sua palavra, a questão da moral, o relacionamento entre os seres humanos, observando essas características que está relacionado à questão moral, o que nós não vemos isso na demais criação. Há uma característica específica também do ser humano. O verso 19 e 20 fala sobre a capacidade do ser humano para criar. O ser humano como ser criativo, assim como Deus, o Criador, é criativo, o ser humano também tem essa habilidade, diferente das demais criações de Deus. E acima de tudo, o ser humano criado com a parte espiritual, com a parte incorpórea, o corpo e o espírito, ou a alma, né, que nos diz que é inseparável, né, os dois, ou com uma parte espiritual, a parte biológica, física do ser humano, mas que é algo integral. Então o ser humano com essa capacidade de relacionar-se com o Criador, relacionar-se com Deus, falar com Deus, que é uma característica específica também do ser humano, como a obra da criação, como vemos nas lições anteriores. Então nós vemos esse ser humano, o homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, com algumas benécias, com alguns dons, ao qual possibilita esse ser humano ter o controle e uma grande responsabilidade por isso também, e a possibilidade da comunicação com Deus. Ou seja, o ser humano que após a sua morte ele tem uma etapa posterior, assim como nós vemos pelos textos bíblicos, e que é possível esse relacionamento, essa comunicação com Deus na vida, ou na outra parte da nossa vida, que é a vida após a morte humana. Portanto, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, com espírito, com intelecto e também
com um controle, uma ação moral no seu relacionamento, tanto entre os homens, os seres humanos, homens e mulheres, como com todos os seres criados. Mas o texto deixa bem claro que o ser humano, o homem, ele criado, mesmo tendo todos essas características, esses dons dados por Deus, essas habilidades, essas competências, o homem não se realiza sozinho. Então, no relato da criação, fica claro que o ser humano precisa do diferente, que é o quê? O homem e a mulher para se complementar. Então, Deus não fez o ser humano assexuado, ou o ser humano com um único sexo, um gênero específico, e com possibilidade de criação, mas ele fez o ser humano com gêneros diferentes, homem e mulher, para se complementarem e para criarem, então, uma convivência sadia entre eles e também para procriarem, e darem, então, uma continuidade na criação humana de Deus. Vemos no relato da criação que a mulher é criada para ser a disjuntora, companheira do homem. Ou seja, os dois se complementam. Então a mulher ela é para estar ao lado e para que junto eles possam desenvolver, crescer junto. Não é para diminuir, não é para que a pessoa seja infeliz, mas para que vivam felizes e que possam contribuir para a comunidade, para a sociedade. Então nós vemos que os seres humanos muitas vezes não têm se atentado para essa orientação bíblica e divina do relacionamento do homem e da mulher como complementariedade e como desenvolvimento mútuo entre os dois, o respeito para que vivam felizes. E tem muitas pessoas que acabam fazendo a vida do seu companheiro, do seu cônjuge, uma vida infeliz, contrário ao conceito bíblico. Então é o momento de nós refletirmos sobre isso também, porque nós somos criados para vivermos felizes, fomos criados para sermos complementados pelo nosso cônjuge, para que nós possamos desenvolvermos junto. Reflita sobre isso. E também é importante ressaltar que a mulher é como companheira, juntora, é uma cumplicidade, é uma complementariedade. A mulher não é para ser objeto e nem escrava do homem, mas que juntos, porque diz que Deus não faz acepção de pessoas e nem de gênero, mas todos somos iguais diante de Deus, cada um fazendo a sua função, conforme nós temos as orientações dos textos bíblicos também, mas acima de tudo como seres humanos iguais diante de Deus. Homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus e tratados de forma igualitária por Deus. Então, nesse tópico, nós vemos que é importante ressaltar que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, com características dessa imagem e semelhanças iguais entre eles, porém, criados com gêneros diferentes que complementam-se em si, criados para viverem juntos, felizes, adorando a Deus e contribuindo para o meio em que estão inseridos. O primeiro tópico já ajuda-nos a entender o segundo tópico, que fala sobre a instituição do casamento. E nós vemos nesse tópico a apresentação do modelo divino ideal para o casamento. A primeira característica que nós vemos no texto é que o casamento instituído por Deus, orientado por Deus, é o casamento monogâmico, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. E não um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens, mas um homem e uma mulher. Então nós vemos que Deus criou o ser humano sobre os dois gêneros, para que um se complementasse com o outro, para que juntos formassem famílias, gerassem filhos. Porque nós vemos que naturalmente quem gera filhos é o homem, o relacionamento do homem e com a mulher. Mas nós vamos identificar e verificar na palavra de Deus que já em Gênesis 4, o ser humano já contraindo o matrimônio ou o casamento polígamo, ou seja, do homem com várias mulheres. Nós temos que identificar que no período do início da criação existia a necessidade da
do crescimento, da multiplicação. Então, existem várias explicações para essa questão da poligamia, uma permissão, vamos dizer assim, de Deus, uma tolerância nesse sentido, mas eu vejo que é muito forte a questão cultural para o crescimento da humanidade na época, e tem questões econômicas também, que está tudo isso aqui envolvidas. E a questão da formação dos primeiros casamentos, das primeiras instituições, formada a partir de uma única família. Então nós vemos aí, por questões culturais, a poligamia, ela sendo perdurada e por um longo período. E vemos que até hoje, em alguns lugares, perdura essa prática da poligamia. Mas nós vamos estudar nesta lição e ver, por exemplo, que já no Novo Testamento nós vemos uma especificação clara para a relação monogâmica. Mas nós vemos que a poligamia também não era permitida para todas as pessoas. Então tinha uma questão econômica, a questão da posse, a possibilidade de criar ou de sustentar um homem, uma mulher, de sustentar várias mulheres. Então era uma questão social também que era observada nesse sentido. Mas nós vemos que o projeto original de Deus é essa relação do homem e da mulher. Jesus, ele veio ratificar essa questão do casamento monogâmico. E por sua vez, nós vemos que os apóstolos também enfatizaram, quando orienta a respeito dos líderes, da separação de obreiros, qual era a característica de um casamento ideal para o conceito bíblico, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. E aí eu quero deixar uma aplicação prática para você, que você pode usar na sua sala de aula. Essa aula eu vou lecionar também aqui em São José dos Pinhais, na igreja sede. Você que é da região metropolitana poderá estar conosco, estarei ministrando essa aula pessoalmente lá na sede, na rua Joinville 2375, em São José dos Pinhais, no bairro Pedro Mouro. Se quiser estar conosco, será um prazer. E quero trazer essa atividade, uma aplicação prática. Por exemplo, no campo missionário, uma igreja aqui no nosso Brasil, e vai para um lugar onde a prática da poligamia ela é permitida. Qual deve ser a atitude da igreja, ou seja, do representante da igreja que vai estar lá, o missionário, quando ele encontra dentro dessa comunidade pessoas que aderem ao cristianismo, aceitam Jesus, mas ele tem várias mulheres, por exemplo. Um homem que tem várias mulheres e aceita Jesus e vem para a igreja. Qual é o procedimento que deve ser dado para essas pessoas? Então você vai orientar para que esse novo membro escolha dentre as suas esposas, selecione uma e dispense as outras? Ou você vai orientar para que essa pessoa mantenha essa situação atual diante de todo o contexto social que existe e vai fechar as portas para os novos casamentos na igreja? Qual é a sua atitude? É um tema importante que ajuda-nos a entender a importância da questão cultural em relação ao casamento e a relação entre a questão da salvação em Cristo Jesus, observando as questões culturais. Fica aí algo para você pensar. Eu já convido você a fazer os comentários aí no nosso canal do YouTube, no nosso blog, sobre essa questão. Vamos ouvir as pessoas que estão acostumadas a assistir os nossos vídeos. Qual é o seu comentário? Coloca aí, coloca o nosso Face, quando nós publicarmos o vídeo. Qual é o seu comentário? Outra questão em relação ao modelo ideal divino para o casamento é a questão da heterossexualidade. Ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. Já iniciamos no tópico anterior sobre essa questão da relação, da complementariedade que existe, da cumplicidade que existe entre o homem e a mulher, onde Deus formou com gêneros diferentes e orienta para que eles tenham a relação entre eles e a partir desse relacionamento conjugal que sejam gerados filhos e que multipliquem sobre a face da terra. Então nós vemos a orientação de Deus para o casamento, um casamento heterossexual, ou seja, entre um homem e mulher, sexos diferentes, gêneros diferentes, por isso a palavra hetero e diferente, sexual. Então nós vemos que a orientação divina é o casamento entre um homem
e uma mulher, e que a partir dessa relação que venham gerar filhos e formar famílias e crescer, multiplicar sobre a terra. Então essa é a relação natural da criação de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 11 e 12, nos diz que o homem foi criado para a mulher e a mulher foi criada para o homem. Então nós vemos um respaldo bíblico que fortalece essa afirmação do casamento heterossexual como o casamento ideal que Deus propõe para o ser humano, para a humanidade. Dessa forma, fica descartada a possibilidade ou a ratificação ou a aprovação bíblica do relacionamento homossexual. Em Levítico 18 e 22, no Antigo Testamento, em Romanos 1 e 26, boas referências também para demonstrar que esse relacionamento não é um relacionamento biblicamente aceito ou aprovado por Deus, de acordo com a palavra de Deus. Porque nós não vemos que esse relacionamento, imagine se na face da terra existisse só esse relacionamento, como que haveria a perpetuidade da humanidade? Iria acabar. Mas nós vemos que Deus formou os dois gêneros para que o relacionamento entre esses dois, de forma de cumplicidade, de complementaridade, de forma feliz, possa gerar filhos e famílias. Por isso, a aprovação ou o modelo ideal do casamento por Deus, do matrimônio, ou modelo heterossexual, modelo bíblico para o casamento. Outra característica que o autor coloca é indissolubilidade, ou seja, um casamento indissolúvel. Quando um rapaz e uma moça, um homem e uma mulher, contraem um matrimônio, resolvem casar, eles não casam com o objetivo de se separar. É evidente que dois jovens apaixonados, um homem e uma mulher apaixonados que resolvem casar, eles casam com o intuito de viver para toda a vida juntos, formar a vida junto e serem felizes, criar família, viverem o resto da vida juntos. Ninguém casa com o pensamento, fala, não, eu vou casar, mas daqui 5 anos eu vou separar. Eu fiz um planejamento para casar 10 vezes e vou separar, vou casar 5 vezes. Não. O ser humano vai para uma cerimônia de casamento com o intuito de viver com aquela pessoa amada por resto da sua vida. Mateus 19,6 diz, o que ajuntou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, nós vemos que existe uma questão de interpretação aí também. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O que podemos interpretar como o que Deus ajuntou? Será que todas as pessoas que casam foram ajuntadas por Deus? É uma questão para se pensar. Na época da igreja primitiva, uma questão cultural da época, existiam 3 possibilidades para se dissolver um casamento: a morte, a infidelidade ou o abandono. Então você vai no meu arquivo de slide ou na própria revista, tem lá as citações para essas situações. Então, dentro desse conceito da época, não se abria a possibilidade de uma indissolubilidade do casamento. Palavra difícil, né? Para falar. Então fica já uma palavra alternativa aí, que você também como professor vai ter dificuldade, né? Para a dissolução do casamento. Mas nós, hoje, como que nós vamos tratar essa situação? A pessoa que se separa, então nós vamos condená-la e não vamos aceitar na igreja? Não vai poder participar da ceia, participar da atividade da igreja? Ou essa é uma questão cultural? Ou nós temos que avaliar quando Jesus fala a respeito do divórcio, quando questionado e as pessoas perguntam, Moisés deu autorização, que na lei antiga tinha possibilidade, até se a mulher não cozinhava bem, se não fazia bem as coisas de casa, ela poderia receber, o marido poderia dar uma carta. Aí nós vemos uma questão também patriarcal, máscula, em que só o homem tinha essa possibilidade. Uma questão cultural também muito forte. Mas e hoje? Como podemos aconselhar um casal que não foi ajuntado por Deus ou que tem uma vida infeliz e que tem abusos, opressão no relacionamento e vamos obrigar as pessoas a estar debaixo desse jugo? Ou existe uma possibilidade, uma análise, tem que haver um bom senso nesse relacionamento? Então, são questões importantes para a gente abordar dentro dessa lição, para não sermos também juízes de forma intolerantes para analisar cada situação. Hoje,
dentro do nosso contexto cultural, qual é o comportamento, qual a atitude que nós temos que ter em relação a essa situação. Comente aí também no nosso vídeo, faça o seu comentário, deixe a sua anotação para que nós possamos ouvir você também, as pessoas possam ver a sua opinião. O que nós podemos aprender então na lição de hoje? Nós vimos que o ser humano, tanto o homem como a mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos que não existe aí um papel principal do homem criado à imagem de Deus, a mulher um papel secundário, mas os dois criados à imagem e semelhança de Deus com atributos, com dons, com talentos, com habilidades, competências similares entre eles. Então criado homem e mulher para que se complementassem, como criação de Deus para procriar e para dar a continuidade na questão do segmento da humanidade, ou seja, a formação dos povos, como nós temos até hoje tantas nações geradas a partir de uma primeira família. Nós vemos nesta lição que o homem e a mulher se complementam, né? Que não tem o ser humano como viver só, cada um no seu gênero, mas nós vemos que existe a necessidade de uma complementação de gênero, para que juntos possam viver felizes, possam ser a mulher como companheira, disjuntora ao lado do ser humano, do homem, o homem não tratando-a como escrava, mas como uma companheira, como alguém que está ao seu lado para viver, criar a vida junto, uma família junto, viverem felizes, servir a Deus juntos, e para que Deus possa ser glorificado através da vida e do relacionamento desse casal, e também os filhos que são gerados, os netos, bisnetos e assim por diante, as famílias que possam ser abençoadas por Deus. Então nós vemos aí um propósito de Deus acima de tudo isso. Aí que nós vamos para o próximo item que nós estudamos na lição, que é a questão do modelo ideal criado por Deus para o casamento. Então nós vemos que o modelo, biblicamente, o modelo ideal, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, é um modelo monogâmico entre um homem e uma mulher, e não entre um homem e várias mulheres, uma mulher e vários homens, porque temos também algumas culturas em que mulheres casavam com vários homens, tem até hoje algumas reportagens que vimos sobre isso, você como professor pode até utilizar, já vemos reportagens, até filme falando sobre isso. E também outra questão é a heterossexualidade, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher, e não pessoas do mesmo sexo. Uma da questão natural é a própria procriação, que já dá essa afirmação da naturalidade da criação, ou seja, um homem e uma mulher juntos formam novas famílias, filhos e filhas. É isso que acontece de forma natural. E a questão da indissolubilidade, ou seja, quais são as possibilidades de dissolver-se um casamento, ou anular um casamento biblicamente, e aí entra a questão cultural, que era feito na época da igreja primitiva, e hoje, qual o tratamento que nós temos que dar para essa situação. Então espero ter contribuído para a preparação de sua aula, para você que está estudando, e peço que mais uma vez que você nos ajude a compartilhando esse vídeo para as demais pessoas, para que também possam refletir junto a respeito da lição e que possamos contribuir para o crescimento no ensino, no aprendizado da palavra de Deus. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até a próxima lição, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.